Vamos falar de saúde mais uma vez. O mês de janeiro traz um importante alerta para a saúde da mulher. O Janeiro Verde, campanha dedicada à prevenção do câncer do colo de útero. Esse tipo de câncer, que pode ser silencioso, ainda afeta milhares de brasileiras anualmente, mas pode ser evitado com medidas simples, como o exame preventivo ginecológico. Para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, eu converso ao vivo agora com o médico patologista, Dr. Carlos Aburad, ele que está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Will. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer recebê-lo também, doutor. Primeiro, eu queria que o senhor nos ajudasse a entender o que é o câncer do colo de útero e por que ele é considerado um desafio tão grande ainda à saúde pública aqui no Brasil. Bom, câncer, né, por definição, é uma neoplasia, um novo desenvolvimento celular, que ele perde o controle de estabilização, né? Então, ele começa a desenvolver, começa a infiltrar os tecidos ao redor e à distância, né? Eu acho que essa definição a maioria já sabe, né? O desafio maior, né, é da conscientização, fazer com que a população saiba que a doença existe. Se a gente perder o tempo de diagnóstico precoce, ela pode ser letal, e por isso que a gente bolou essas estratégias de divulgação, que nem o Janeiro Verde. Janeiro Verde, ele é feito para a gente divulgar mais a questão do câncer de colo de útero. Por que que ele é importante? A gente está falando da terceiro câncer mais comum entre as mulheres, né? Então, a incidência é muito grande, né? E, como você bem disse no começo, passível de prevenção, passível de fazer um diagnóstico precoce, né? Então, quais os caminhos a gente pode ter para fazer esse diagnóstico precoce, qual o caminho que a gente pode ter para que esse diagnóstico precoce, o tratamento que ele deve ser feito com eficácia, para poder ter uma cura e não deixar se tornar um caso grave, sem tratamento adequado, por vezes com letalidade, né? É isso, e a informação é importante, né, doutor, para que a gente possa promover e garantir que esse diagnóstico precoce aconteça. Explica para a gente por que o exame preventivo ginecológico, como o Papa Nicolau, é tão importante para a detecção precoce desse tipo de câncer e fala mais para a gente também sobre a importância desse problema ser diagnosticado precocemente. Então, o Papa Nicolau, ele é bem embasado, né? A gente já trabalha várias décadas com ele, né? Então, a gente tem um protocolo desde o início da vida sexual, mulheres a partir dos 25 anos, sem início de vida sexual, já está fazendo um acompanhamento ginecológico e está fazendo o exame preventivo, né? Nesse exame preventivo, né, é um exame que a gente não espera ter alguma manifestação clínica para poder ver alguma alteração. Então, esse exame preventivo para a gente, ou para o paciente, ele vai me dizer se eu já tenho alguma alteração que pode se levar ao câncer, né? E se a gente vê essa alteração, mesmo em estágios iniciais, a gente já consegue fazer um tratamento direcionado para tentar a cura desses pacientes, né? O maior desafio que a gente tem é a conscientização. Assim, diferente do homem, que é um pouquinho mais difícil de lidar, mas as mulheres são mais fáceis, elas procuram mais a saúde, né? O que vem acontecendo muito hoje, né, que elas também estão no mercado de trabalho, já estão com uma jornada de trabalho bem atarefada, cuidados com família, e por vezes pode deixar em segundo plano, mas a ideia do Janeiro Verde é bem essa, reforçar essa importância da prevenção, principalmente mulheres com fatores de risco, prevenção, poder procurar seu médico, seu ginecologista, fazer seus exames de rotina e, se houver alguma alteração, poder fazer o melhor tratamento possível. Perfeito. Vamos falar um pouco mais sobre esses fatores de risco que o senhor mencionou aí. Quais são esses fatores de risco? Muito importante a gente ter ciência que o principal fator de risco que a gente tem envolvido pela múltiplos parceiros sexuais, de certa forma, a promiscuidade. Isso facilita a infecção pelo HPV, que é o principal causador de alteração celular que pode levar ao câncer de colo de útero. Então, o principal fator de risco que a gente tem envolvido é múltiplos parceiros sexuais. Algumas coisas como início de idade sexual muito precoce, tabagismo,
Hoje a gente tem um mecanismo que ela é um pouco recente, que é a vacinação contra o HPV. A gente já tem disponível essa vacinação, salvo engano, desde 2014. Então, a má aderência a isso também é um fator que pode elevar o risco da paciente desenvolver um câncer, né? E esse tipo de câncer, ele dá sinais? É considerado silencioso? Quais são os sintomas que ele apresenta? Esse câncer, no início, ele é muito discreto e muito silencioso, né? Nós conseguimos detectar alterações extremamente iniciais, né? E nessas alterações, às vezes, essas alterações que nós conseguimos fazer no microscópio, na clínica, às vezes, ela nem existe. Ou seja, a gente não tem nem alteração no exame físico dela, nem sintoma algum. Então, a paciente tá assintomática, vai fazer o exame de rotina, a sua médica, seu médico, vai analisar o útero, o colo do útero, né? E não vai ver nada. Mesmo assim, colhe-se o CCO. Hoje a gente já está atribuindo ao estudo do HPV concomitante. E nisso a gente já consegue detectar algumas alterações que podem induzir a gente. Olha, a gente, por exemplo, no CCO, às vezes, na citologia, no Papa Nicolau, a gente não vê alteração, mas a gente já consegue pesquisar o HPV também. E, essa paciente já está contaminada com HPV de alto risco, né? Então, a gente já consegue trazer ela para perto, fazer mais acompanhamentos, fazer exames com mais brevidade, e assim, quando houver alguma alteração, tratamento mais direcionado, mais precoce. Perfeito. O senhor mencionou aí a questão da vacina contra o HPV, é uma ferramenta muito importante para combater esse tipo de câncer, né? Queria que o senhor explicasse quem deve ser imunizado e quando que essa imunização deve acontecer. A vacina, ela começou por volta de 2014 e com os principais tipos mais agressivos de HPV, né? Então, é uma ferramenta relativamente nova que ela consegue induzir o sistema imunológico a evitar que se infeccione com o HPV. Então, é uma coisa nova que a gente vai colher frutos disso ainda no decorrer de anos, mas que tem um potencial de melhora nesses índices muito grande. Então, é muito importante que tenha uma aderência, né? A recomendação é que meninas, né, a partir de 9 anos, 9 a 14 anos já vacinam, né? Esse é o protocolo inicial. Hoje a gente já está vacinando até os 26 anos, né? Essas mulheres, principalmente. Então, apesar de todas as barreiras que a gente está enfrentando hoje aí com restrição ou com uma certa não aceitação da vacina, mas é muito importante que tenha uma adesão, tá, dos pais, né? Que isso aí o pai e a mãe tem que colocar na cabeça para levar seus filhos para fazer a vacinação, mas começar por volta dos 9 anos. Deixar o preconceito de lado também, né, doutor? Às vezes, o preconceito com relação a esse imunizante é um empecilho ali, né? Atrapalha o combate a essa doença. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil registra cerca de 17 mil novos casos de câncer de colo de útero anualmente. O que esses números eles revelam sobre a prevenção dessa doença aqui no nosso país? Ainda é um número que preocupa? Assim, preocupa, né? Porque é uma doença que, de certa forma, de fácil diagnóstico, né? Então, a gente não precisaria chegar a esse ponto. A gente consegue detectar alterações que não é o câncer ainda, alterações que vão desenvolver o câncer, né? Então, aonde a gente está falhando, que a gente não está fazendo esse diagnóstico e a gente está fazendo ainda tanto diagnóstico de câncer. Então, a prevenção ainda é muito falha. Então, a orientação é fundamental para as mulheres, fazer suas rotinas ginecológicas, fazer seus exames preventivos de Papa Nicolau, agora associar o estudo do HPV, para que a gente possa fazer o diagnóstico de lesão precoce. A vacinação vindo para evitar que tenha infecção e evitar que a gênese, que essa neoplasia comece a se desenvolver, é uma postura importante que a gente está desenvolvendo, mas o mais importante para a gente diminuir esse número, que é muito grande ainda no nosso meio, é a orientação, é a prevenção, o que o paciente faz sem sintoma. Vou no médico ver como eu estou, não estou sentindo nada, vou lá ver como é que eu estou, cuidar da minha saúde, fazer uma rotina cardiológica,
fazer uma rotina ginecológica. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelos alertas feitos aqui a você, mulher. Aproveite agora essa campanha que está acontecendo, não deixe para depois, cuide da sua saúde. É um bem precioso que a gente precisa valorizar. Obrigado pela conversa, um abraço e até a próxima. Muito bom dia a todos, obrigado, tenham uma ótima semana. Ótima semana, tchau, tchau.